O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do Rio Jordão vinham ao encontro de João. Confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo destas pedras, Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu não sou nem digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão. Ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará num fogo que não se apaga. Palavra da salvação. Podeis sentar, irmãos e irmãs. Queridas irmãs canossianas, hoje de maneira especial saúdo minha família, porque sem a família eu não seria padre de jeito nenhum, não teria nem nascido, para ser padre. Como dizia mesmo o refrão do Salmo, me deu uma amnésia. Alexandre não coloca, porque o André colocava, não coloca. A Leia já cantou. Nos seus dias a justiça florirá. A justiça floriu. Porque quando o salmista canta e quando Isaías profetiza, ainda não havia florescido no mundo o Salvador. Aquele que veio e foi nos dado
brotando da raiz do tronco de Jessé, como nos diz Isaías na primeira leitura de hoje. Em Isaías e com Isaías nós estamos a quase 3.000 anos de distância. De Isaías, que é início do exílio da Babilônia hoje, capítulo 11, até Jesus, ainda faltavam 6 séculos. E depois de Jesus, nós estamos a 2025 anos. Então, pelo menos 2.625 anos nós temos de distância para o contexto histórico que faz Isaías escrever a profecia, da qual tiramos uma parte hoje na primeira leitura. E Isaías diz para aquele povo lá no exílio: a justiça florirá. E quando a justiça florir, junto com Davi no Salmo, junto com aquele que virá brotando do tronco da raiz de Jessé, haverá uma coisa muito fascinante acontecendo sobre a terra. As diferenças não serão suficientes para fazer com que as pessoas percam a salvação. É por isso que bicho que é predador de outro bicho não vai se importar mais. É por isso que tem bicho que vai ficar deitado no ninho da cobra, da serpente, na toca de não sei o quê. É leão que vai ficar brincando com o cachorrinho. É gato que vai passar na frente da onça e não vai acontecer nada. Porque aquele que vai brotar do tronco da raiz de Jessé vai trazer uma boa nova, uma grande notícia. Que não há pecado no mundo e não há diferença entre nós no mundo que seja capaz de se igualar, de chegar aos pés da salvação que esse florescer trará para nós. Só que tem uma questão. Aquele povo acreditou sem conhecer Jesus. Eles não conheceram. Eles têm até um desconto. Se foi para eles difícil praticar a fé em Deus, a gente dá um desconto. Não é o correto, mas a gente dá um desconto. Eles não ouviram Jesus falar. Eles não tinham catequese. Eles não tinham missa. Eles não tinham confissão, crisma, nada disso. Eles não tinham padre. Eles não tinham a devoção a Maria Santíssima ainda. Era tudo uma promessa. Porque o mesmo Isaías que profetiza hoje sobre aquele que virá da raiz, do tronco da raiz de Jessé, também vai profetizar que isso aconteceria por meio de uma virgem que seria desposada. Então eles não conheciam o que nós conhecemos hoje e creram. E hoje, em 2025, nós fizemos a catequese de Eucaristia. Pode ser que muitos não tenham feito a mistagogia porque não existia, né? Mas hoje nós temos a mistagogia, nós temos a crisma, nós fazemos catequese de batismo, nós fazemos catequese de noivos, nós temos as homilias, a Santa Missa, nós temos o magistério da igreja, os documentos, a doutrina sendo ensinada o tempo todo, as homilias para ajudar. Nós temos a intercessão de Maria Santíssima, nós temos a intercessão dos santos que eles não tinham ainda, porque isso acontece só depois da ressurreição de Jesus, e nós ainda não cremos. E o padre te pergunta, porque hoje a liturgia desse segundo domingo do Advento nos permite esta, dentre outras milhares de perguntas: que tipo de Deus você está acreditando na sua vida? Que tipo de Deus? Vocês sabem que para o povo do Antigo Testamento foi um sacrifício muito grande acreditar que Jesus era o Messias. E quando ele se encarnou, e nós celebraremos essa memória liturgicamente na noite de Natal, quando houve a encarnação do Verbo, ele cresce
e vai para o ministério público anunciando o reino, a dificuldade ainda era enorme deles acreditarem. Por quê, padre? Porque apesar de todos os sinais que Deus mandou sobre como seria o verdadeiro Messias, desde a criação até a vinda do Verbo, até a encarnação do Verbo, as pessoas passaram a sua vida idealizando um Deus. O Deus ideal tem que ser assim. O Deus ideal tem que ser dessa maneira. Jesus é mais bonito quando é louro. Jesus é mais bonito quando é moreno. Mas o Jesus correto tem a pele queimada do sol, né, anjo? A anja Maria Fernanda. Jesus tem que ter olho azul porque era judeu. Não, Jesus é melhor com olho castanho. Então as pessoas perdiam e ainda perdem tempo tentando imaginar que tipo de Deus se adequa melhor à sua própria vida. E com isso vai vivendo uma fé completamente falsificada. Não tem patente do céu na fé. Você pode procurar na fé dessas pessoas, eu acredito que aqui ninguém passe por isso, né? Pode procurar aquele Rzinho de marca registrada na fé que não tem, foi comprar no camelô, não tem certificado de garantia, não tem peça original, autorizada nenhuma, vai dar jeito, porque comprou coisa vagabunda, deixou-se levar por qualquer coisa, inventou um tipo de Deus que era conveniente e hoje sofre mais do que outra coisa na vida, porque a fé está depositada na própria crença errada que tem sobre nosso Senhor. A liturgia de hoje, meus irmãos, nos traz uma característica tão importante. Primeiro, que nós ouvimos dizer no Evangelho de hoje, o evangelista Mateus coloca na boca de Jesus uma coisa muito importante. Na boca de João Batista, perdão. João Batista está lá, recebendo, anunciando, batizando. Quando olha no horizonte, vem se aproximando um grupo de fariseus e saduceus, os hipócritas, os que sabiam tudo de fé, mas não sabiam viver nada da fé. Percebem a diferença? Percebem? Percebe mesmo? Não. Vou falar de novo, tá? Jesus olha, João Batista olha, o primo de Jesus, na beira do Jordão está vindo um grupo de fariseus e saduceus, que inclusive deviam estar vindo brigando, porque eles não se davam bem. Ainda tem isso. Nada diferente de hoje. E eles estavam vindo, e quando eles chegam, a primeira coisa que João Batista fala: bem-vindos! Queria tanto que vocês estivessem aqui. Foi isso que João Batista falou? João Batista chama eles de quê? Fala! Cobras venenosas. Porque se não falar da venenosa, pode ser que você fale de uma cobrinha que não tem veneno. Mas é venenosa, que mata, é fatal. Por quê que João Batista fala isso? Depois ele completa a frase dizendo: porque vocês até hoje não provaram com a vida o que vocês dizem acreditar e querer impor para que os outros façam. Cambada de cobra venenosa, desgraçada, raça farisaica e saducaica, nem sei se existe essa palavra. E o Senhor olha, e o João Batista olha, denunciando isso, para que a gente perceba, meus irmãos, que só existe uma maneira de ter fé. Que Dom Adalberto ontem deixou muito claro, tudo sobre fé. A única e verdadeira maneira de se ter fé é quando se acredita no único e verdadeiro
Deus. Porque quando se acredita no único e verdadeiro Deus, já não me interessa mais viver segundo a minha própria vontade. Só me interessa viver segundo a vontade do único e verdadeiro Deus. Enquanto não se está servindo o único e verdadeiro Deus, nós não estaremos felizes, inclusive dentro da igreja. Porque eu não estarei dentro da igreja. Presta atenção que os maiores problemas da igreja na história sempre foram internos, não foram externos. Né? Só olhar para a história da igreja. Mas enquanto nós estamos na igreja, vindo à missa, coordenando pastoral, coordenando o movimento, dando formação, fazendo palestra, cantando, lendo, distribuindo comunhão, visitando doente, seja o que for, ou enquanto você não está fazendo nada, de braço cruzado, em casa, vindo à missa e achando que basta, mas você está fazendo isso tudo, querendo impor à igreja, ao grupo que você faz parte, a sua própria vontade, significa que você está na casa de alguém, mas não sabe quem é o dono da casa. Não sei se alguém aqui já viveu isso na vida. Visitou algum lugar que não fazia ideia quem era o dono do lugar. Só foi. Pode acontecer a mesma coisa na igreja. Eu posso vir à igreja, participar das coisas da igreja, mas estar acreditando em outra coisa que não é o dono da igreja. E aí, tudo aqui entristece, tudo aqui aborrece, tudo aqui vira motivo de briga, de conflito, de divisão, de desespero, de tudo que vocês imaginarem. E não é só aqui. Quem vive assim aqui, vive assim dentro de casa, vive assim no ambiente de trabalho, vive assim com os vizinhos, vive assim consigo. Porque está servindo de maneira errada a pessoa errada na sua vida. A liturgia de hoje com João Batista, meus irmãos, quer nos recuperar. Ainda tem chance, católico. Olha para quem está do seu lado, que tem um bocado de gente cochilando. Não dormiu de manhã, de tarde, depois do almoço. Então olha para quem está do seu lado e fala: ainda dá chance, irmão. Fala. Fala, dona Zelita, fala isso. Olha para quem está do seu lado. Miriam, dá um empurrão no Bruno e fala: amor, ainda dá jeito. Alice e Rodrigo faz a mesma coisa aí correndo. Isso. Salva. Ainda tem jeito. Ainda tem jeito. Faz alguma coisa por você mesmo. Faz alguma coisa, porque eu não posso fazer. Você pode fazer por você mesmo. Deus não pode fazer se você não fizer. Olha que coisa imensamente maravilhosa. Deus não pode fazer por você se você não fizer. Peçamos nessa 8ª noite da nossa novena, segundo domingo do Advento, prestes a chegarmos ao Natal do Senhor, a graça da conversão sincera, da mudança de paradigmas, de referência, e vamos deixar os deuses que criamos serem exorcizados nessa liturgia. Nós precisamos que esses deuses que nós criamos, que não são o Deus verdadeiro, vão embora. Inclusive, se esse Deus somos nós mesmos. Precisamos deixar embora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,